noite. Dando uma ajustadinha na tela, encaixadinha no som, enquanto o Insta vai convidando as pessoas. Boa noite, mais uma terça-feira, a gente aqui juntinho, esperando ser muita contribuição para vocês. E a proposta de hoje é falar sobre comportamentos sabotadores nas relações. O que será isso, gente? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Então vamos começar a falar. Eu gosto muito de pensar, sobre relacionamentos. Quando a gente pensa um pouco sobre o amor, a gente imagina que o amor ele é um mistério para a humanidade, uma das forças mais poderosas do universo, uma força que é capaz de gerar vida, nessa conexão entre homem e mulher. Também uma das emoções mais complexas que existem. Você imagina que uma mesma emoção é capaz de te gerar muita alegria e proporcionalmente, Bruninha, meu amor, seja bem-vinda. E proporcionalmente também é capaz de te jogar nos maiores buracos, Seja de dor, de mágoa, de ódio. Como é que uma mesma emoção consegue jogar nas duas polaridades de uma mesma balança, Geralmente você tem alegria e alegria, uma frequência alta, você tem a tristeza, é baixa, como emoções. E o amor é capaz de transportar de uma polaridade a outra numa velocidade impressionante, Então, falar sobre o amor é sempre muito complexo. Vou trazer algumas pegadas, boa noite, meu amor, vou trazer algumas pegadas que eu espero que façam sentido. E já de cara eu digo que eu não consegui abordar tudo que eu gostaria, porque a gente sempre dá uma aprofundada em alguns temas. E acho que vai ter aí uma parte 2 desse tema, porque tem muitos outros comportamentos sabotadores que foram aparecendo quando eu fui tirando do cabeção e colocando no papel, Vamos lá. Relacionamento, eu gosto de trazer sempre uma contextualizaçãozinha, pra gente não pegar assim o bonde andando. Quando a gente pensa em relacionamentos ao longo da história, se você pensar, por exemplo, que épocas de monarquia, na antiguidade, o casamento ele era tido como um negócio, Ele servia para expressão e manifestação de poder, ele servia para alianças de poder, ele servia como moedas de troca, E o amor ele ficava ali meio que em segundo plano, As mulheres eram preparadinhas ali bonitinhas para casar, em termos comportamentais, Ela tinha que saber ter uma série de atributos e atribuições de responsabilidade do lar, falando assim numa esfera de poder, Não sei se vocês já assistiram uma série chamada Bridgerton, que ela mostra muito esse retrato, assim, de como era dentro da galera que tinha poder e riqueza, por exemplo, um baile de debutante. As meninas até os 15 anos eram preparadas, elas tinham que saber bordar, elas tinham que saber falar muito bem o idioma, elas tinham que saber se comportar em sociedade, e quando chegava o momento de debutar, era um momento em que ela era apresentada para a sociedade como preparada para casar. Meninas de 15 anos iam para os bailes como princesas, e aí vem todo aquele inconsciente coletivo que eu falei na última live, que a gente tem um inconsciente coletivo muito fundamentado nos contos de fadas, em que a gente sofre, e no final vem um príncipe que a gente não precisa nem saber o nome, e ele é quem resgata e leva a gente pro felizes para sempre, a partir de um casamento que a gente nem sabe qual vai ser do rolê, Eu espero que isso faça sentido para você, trazendo essa contextualização aí de que o amor era business, as mulheres eram treinadas para ser ótimas esposas. Se ela não vingasse ou conseguisse um pretendente naquele baile de debutante, ela tinha mais uma temporada, para
ser escolhida por alguém, senão ela ficaria ali no segundo plano. Nas classes menos abastadas, as pessoas também tinham as questões comerciais, né? Tinham o lance de um dote. A mulher, para casar, ela tinha que chegar com algum benefício além dela para o marido, né? E não tem como a gente viver nos dias de hoje sem carregar arquétipos, tipos antigos, que vieram da nossa ancestralidade, comportamentos que vieram das sociedades anteriores. E eu falei também sobre a pesquisa de epigenética que mostra que comportamentos são herdados e são passados geração a geração inconscientemente. A gente não precisa pensar sobre isso. É só para trazer para a nossa consciência de que mulher era tida também como uma moeda de troca, como um fornecimento ali de poder para uma aliança entre famílias, né? Depois de muitos séculos, de muita guerra, muito sutiã queimado, as mulheres conseguiram voz, conseguiram independência, conseguiram lugar de poder, conseguiram lugar de fala, conseguiram avançar em profissões. Nessa época tinham profissões muito específicas que as mulheres podiam exercer, principalmente ali na área de educação, de artes, de balé, de dança, né? Nesse treinamento, oi Bruninha, seja bem-vinda, meu amor. Nesse treinamento, né, para ser um ótimo partido e afinal ser selecionada, porque ainda tinha um contraponto dela ser uma vergonha ou um peso para a família caso ela não se casasse. Tendo isso em mente, a gente começa o nosso tema dos comportamentos que sabotam os relacionamentos. Como é que você tá, meu amor? Como é que vocês estão? Gente, se for tendo dúvida, tudo que vocês trouxerem aqui é sempre muita contribuição, tá? Sugestão pra gente continuar nesses processos, nesses encontros aí de terça-feira. Oi, Chelsea, seja bem-vinda, meu amor. Boa noite pra você. Então falamos sobre esses arquétipos, sobre esses tipos antigos, bagagens que a gente traz lá do passado, de uma sociedade em que a mulher foi preparadinha ali para agradar, para ser atraente para um casamento e não se tornar ali, né, um peso para a família, né? Nas esferas de menor poder, tinha-se essa questão também de troca do dote. Mulheres que eram consideradas livres, elas, na verdade, ou eram taxadas ali, né, rotuladas de bruxas, né, de mulheres muito independentes que ameaçavam o status quo dessa sociedade patriarcal, né, ou então elas iam viver a vida por conta delas e a maioria delas iam trabalhar ali em bordéis. Pelo amor de Deus, não estou rotulando nada, estou trazendo consciência sobre o que acontecia entre as maiorias, quais eram os padrões comportamentais de uma sociedade, tá? Da qual a gente muito se espelha através aí dos contos de fadas, tá? Que também é uma configuração mental que fica no nosso inconsciente, que fomos ali trabalhadas pela Disney nas nossas infâncias, né? Muito tempo depois, agora nessas últimas décadas, que começaram a surgir princesas mais independentes para ilustrar esse novo modelo de sociedade em que a gente vive hoje, né? Então, depois da mulher conquistar a sua independência, esse lugar de fala, direito a profissões, direito a uma remuneração mais justa, ainda temos um longo percurso pela frente, mas uma coisa ainda continua no meio desse rolê, né? Que é o que a gente faz com o amor, né? Conheço centenas de mulheres que são fabulosas, empoderadas, mestres naquilo que escolheram fazer nas suas vidas, né? Tendo assim, se você pega uma fatia da pizza, que é o rolê que você administra na vida, que são pelo menos 12 áreas, elas estão muito realizadas em muitas, mas o amor ainda continua sendo um grande desafio. Não só para quem está solteira, mas para quem também está casada. E hoje esse tema abrange as duas esferas, né? Para a gente refletir um pouquinho sobre os nossos comportamentos dentro das relações. Eu espero que esteja fazendo sentido aí para vocês, tá? Fiz um monte de anotação aqui para não perder, que senão eu vou viajando.
E aí a live leva 3 horas, né? Que não dá. Então. E afinal, quais, o que pode sabotar os nossos relacionamentos, né? Vamos começar falando sobre comportamento, né? Comportamento, ele normalmente é um espelho, tá? Se você, não sei aqui quem é mãe ou quem já participou, né, de uma introdução alimentar de crianças, por exemplo. Quando você está ali fazendo uma introdução alimentar, a Bruninha aqui, que é nossa nutróloga maravilhosa, né? A gente ensina as crianças através de neurônios espelho. Não adianta você falar para a criança que comer maçã é bom. Você tem que comer a maçã. Oi, Jason, seja bem-vindo, querido. Você tem que comer a maçã para ela poder, através do neurônio espelho dela, querer comer também e experimentar, né? E isso com tudo. Muito mais do que fala, comportamento gera espelhamento, tá? Então, isso com as crianças, isso com a introdução alimentar, e isso também, nós fomos testemunhas do relacionamento dos nossos pais por muito tempo. E isso fica registrado nesses neurônios espelhos, ficam registrados no nosso inconsciente. E em algum momento, quando a gente estiver vivendo aquela mesma situação, a gente tende a repetir isso. E aí a gente coloca o plus da epigenética nos comportamentos, que não necessariamente eu preciso ter vivido uma história ou testemunhado uma história, mas uma carga emocional e comportamental, isso é resultado de pesquisa científica, a gente reproduz comportamentos, tá? Então, o comportamento que a gente tem hoje nas relações não necessariamente são frutos só da nossa consciência. Eles podem ser conscientes, eles podem ser inconscientes. Os inconscientes tendem a ser reativos, não são escolhas, são reatividades. E a gente ainda pode ter essa bagagem epigenética acontecendo, tá? Não necessariamente genética, mas um comportamental ancestral, além de todos esses arquétipos, esses tipos antigos que a gente tem ali introjetado na mente do inconsciente coletivo. Tá complicado, gente? Tá demais? Dá uma sinalizada aí pra mim se eu tô falando muito, se eu preciso trazer outros termos, se eu preciso facilitar a linguagem, porque é complexo, mas é pra gente entender que não existe culpa no rolê. Existe aquilo que eu consigo fazer com o que eu recebi, principalmente com aquilo que eu nem sei que eu tenho, nem porquê eu tô reagindo. Obrigada, Bruninha. Obrigada, amor. Que bom que tá sendo claro, né? Mas é porque realmente comportamentos são bagagens, são cascas ali de cebolas, né? Depois a gente precisa falar sobre o lance dos sabotadores. Já que eu tô falando de comportamentos sabotadores no relacionamento, o relacionamento a gente já tem uma ideia do que seja. Fizemos a introdução com o rolê que acontecia lá, né, nos nossos primórdios relacionais, que o amor era secundário, e hoje a gente continua nessa busca incessante por amor. Gratidão, as duas Bruninhas, gente. Eu quero tanto que vocês se conheçam, vocês não sabem o quanto a gente tem que marcar esse encontro para esse trio, cara. Depois a gente vai falar então sobre o que são processos sabotadores, né? Os sabotadores, eles são uma solução para uma dor a partir de uma estratégia infantilizada. Vou explicar e vou trazer alguns exemplos, tá? Tenho algum problema, tô com algum dilema emocional, e aí a minha criança que estava vivendo isso resolveu criar uma alternativa, por isso uma estratégia infantilizada. Criança ainda não tem consciência, criança ainda não tem repertório de vivências de mundo, então ela pega aquilo que ela entendeu naquele momento e ela cria uma estratégia que é uma solução temporária, uma solução superficial. Mimizinha, meu amor, seja bem-vinda. Uma solução superficial para algo que a está incomodando, para sair daquele incômodo. Tudo que a gente quer é fugir da dor, nosso inconsciente é projetado para isso. Amor, sempre é tempo, depois você volta, vai ficar salva, aí tu volta ali no início que tem
um ganchinho que é bem interessante para fechar uma linha de pensamento, tá? Deixa eu dar um gole no chá, a gente tá frio aberto aqui hoje. Então, os sabotadores são uma solução para um BO emocional que a nossa criança criou como estratégia para fugir disso. O inconsciente pegou esse rolê, obrigada, meu amor. O inconsciente pegou esse rolê e falou: essa solução foi boa, vou utilizar isso para sempre. Esse é o rolê da autossabotagem. Vou trazer um exemplo meu. Oi, Tamara, seja bem-vinda, meu amor. Um exemplo meu de como surgiu a autossabotagem com a vitimização na minha história, porque a vitimização é um dos maiores comportamentos sabotadores, e eu vou trazer essa reflexão pra gente, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem aqui, que toda pergunta é muito bem-vinda. Eu finalizo uma ideia e eu vou respondendo sugestões. Eu acho que esse tema continua na semana que vem, porque depois que eu acabei de traçar as notas, tirar do cabeção e botar no papel, ficou um monte de coisa ainda para falar e não vou conseguir falar nesse tempo sem correr muito, né? Velocidade 1.5 do YouTube não dá. Então, entendemos o que são comportamentos. Comportamentos são espelhos, espelhamos do ambiente, espelhamos aquilo que nós vemos, espelhamos do que vivemos e trazemos bagagens nessa epigenética. O inconsciente coletivo, o amor ficava no plano secundário, porque relacionamento e casamento era negócio. Depois tu se vira para se apaixonar, depois tu se vira para amar, para constituir aí a família, mas tem muitos interesses por trás de um casamento. Mulheres condicionadas a serem a esposa perfeita, tem muita voz nisso, né? E os sabotadores, estratégias infantilizadas para a gente resolver o rolê desafiador. Eu, quando era criança, eu odiava competir. Sou uma criança canceriana, gente. Um negócio que eu quero que todo mundo se divirta, eu quero que todo mundo ame, eu quero que todo mundo brinque. E eu ia para natação porque eu tinha bronquite, né? Na psicossomático, bronquite eram ambientes inflamados e uma das profilaxias de prevenção da bronquite era a natação. Só que a natação no Fluminense é um time de competição, né? Então tinham competições. E eu sempre ficava angustiada de ter que competir, até que um dia minha criança interior falou: vou fingir uma doencinha aqui. Eu não lembro se era dor de cabeça, se era dor de estômago, acho que era dor de cabeça, de que fingi que estava doente. E aí nesse dia, porque eu fingi que estava doente, eu tive um monte de doença secundária. Eu ganhei comidinha diferenciada, minha mãe chegou mais cedo do trabalho, um monte de amiguinho ligando. Não participei da competição. No dia seguinte, todo mundo vindo me receber, o que tinha acontecido, Foi a festa e eu não tive que competir. Ali, o meu inconsciente entendeu: caraca, que estratégia fabulosa, teve um monte de ganho secundário. O que aconteceu a partir dali? Todas as vezes que eu tinha um grande desafio que me pusesse à prova, fossem provas escolares, Enem, prova de vestibular, entrevista de emprego, eu sempre caía doente, querendo muito aquilo ou não. Meu inconsciente tomou aquela decisão reforçada por ganhos secundários como uma estratégia fabulosa e virou um sabotador da minha mente a partir da vitimização. Vocês devem conhecer alguém, se vocês não passam por isso também, que volta e meia faz um drama maior para conseguir alguma coisa. Que você traz um monte de solução e ela tem um monte de problema, ela nunca está disposta a tentar colocar aquilo em ação para sair daquele lugar. A gente costuma dizer que a vítima ela não quer solução. A vítima está querendo cúmplices. Oi, Dani, seja bem-vinda, meu amor. Você está aqui no Rio? É tarde aberta em Portugal, né? Seja muito bem-vinda, eu tô com saudade de você, garota. Então, a vitimização, ela te joga num lugar de drama, de sofrimento, em que você valoriza o teu sofrimento para que outros se compadeçam de você e não necessariamente você está querendo a solução. Aí a gente transfere esse rolê comportamental para dentro de um relacionamento. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, vamos manter aqui a vitimização. Oh, meu Deus, que coisa linda, meu amor. Coisa linda. Que privilégio ter você aqui.
E quando chegar aqui, dá uma avisada, né? Vai que a gente consegue tomar pelo menos um café, matar essa saudade, dar um abraço, né? E aí, tendo esse princípio sabotador, tem uma dor, uma estratégia infantilizada que cria uma estratégia que o meu inconsciente aprova, e a partir desse momento eu não tenho mais soluções da minha consciência. Sempre que aparece um BO parecido com aquele, é como se ativasse um gatilho e esse gatilho reagisse por mim, tá? Depois da gente pensar nesse sabotador que é a vítima, eu vou trazer uma outra situação em que, por exemplo, uma dor de humilhação que você tenha passado ao longo da vida, sei lá, você estava na escola e você foi ler algo e de repente estava todo mundo rindo de você. Isso é uma dor de humilhação. E o que acontece nesse momento? Se imagina num lugar de criança. Nesse momento você vai fazer ali uma promessa, um voto, uma jura de que você nunca mais vai passar por isso. De que você não vai mais ser motivo de risadinha. Possivelmente a sua reatividade vai bloquear a sua fala e a sua comunicação vai ficar travada. E eu gosto muito de pensar e vejo muito sentido disso na vida, principalmente nessas experiências que eu tenho, né, aí há 14 anos de consultório. Oi, Tuti, seja bem-vinda, meu amor. Nessa experiência de 14 anos de consultório, que atrás dos nossos maiores bloqueios tem um rolê ali de propósito. Sabe quando você tem que mexer em alguma coisa que te incomoda muito, mas quando você vencer essa etapa, você vai desbloquear e você vai ajudar um monte de gente que tinha o mesmo rolê que você? Gosto muito dessa perspectiva, aplico na vida e ela realmente faz muito sentido. Mas eu quero juntar essa perspectiva da vitimização com a defensiva e imagina esses comportamentos reativos dentro de um relacionamento. É só para trazer que, naturalmente, ao longo da nossa vida, as nossas dores que começaram lá na nossa criança interior criaram estratégias de solução que se repetem até hoje. Seja bem-vinda, Farias, Tati. Enquanto essas dores estiverem reverberando dentro da gente, elas estão aqui como um imã, atraindo pessoas, circunstâncias e situações que mostrem pra gente em espelho, comportamento é espelho, que eu preciso trabalhar isso em mim. E não dá para passar batido levando isso adiante. E enquanto eu não mudar esse rolê, eu vou continuar atraindo remake de novela, que é uma chamadinha, as mesmas pessoas aparecem. Pessoas diferentes aparecem com uma roupagemzinha diferente, mas trazendo as mesmas bagagens e o mesmo rolê até que você queira resolver, tá? Então, imagina, eu tenho uma dor de vitimização, eu tô no drama, eu tenho um sofrimento maior, eu tenho uma defensiva em que eu não exponho os meus sentimentos. Olha o tamanho do bloqueio de uma comunicação. E a comunicação é um dos pilares chaves de comportamentos relacionais. Quando não existe comunicação, nada mais funciona no relacionamento. Oi, Heloísa, seja bem-vinda, meu amor. Nada mais vai funcionar num relacionamento. Vou trazer aqui uma história bíblica. Eu sou a pessoa que eu tô aqui, que eu tô ali, eu acredito muito na Bíblia, eu acho que ela é um livro encantado, que traz muito, se a gente acredita na Bíblia ou não, como uma realidade, pensar nela metaforicamente, em todas as histórias dela, já é um grande drive de mudanças comportamentais, tá? A Torre de Babel, por exemplo. Um dia uns homens decidiram que eles iriam alcançar os céus construindo uma torre que chegaria até o trono de Deus. Aí Deus olhou para eles e falou, tá bom, a torre já estava imensa, um monte de gente trabalhando, e você imagina que numa época em que não existia tanta tecnologia, não existia tanta ciência registrada, não existia tanta maquinização, toda essa instrumentação que a gente tem hoje, toda essa tecnologia, né, voltada para a construção, que a gente tem hoje, construído muita coisa, né, com mão de obra escrava, assim como foram feitas as pirâmides e outras grandes obras arquitetônicas aí mundiais. A galera estava construindo uma torre que
Alguns estudiosos, né, historiadores, dizem que chegou até 2,5 km, muito mais do que aquele prédio de Dubai, Burj Khalifa, uma coisa assim, o nome dele, né? Sem tecnologia para ajudar. E aí Deus chegou um dia e falou: é? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar com a unidade de linguagem de vocês. Vou destruir tudo. E o que ele fez? Colocou cada um falando um idioma. Acabou com a unidade de linguagem. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode tirar essa metáfora, se você não acredita na Bíblia, a gente tira a história e entende que para acabar com um relacionamento, você acaba com a unidade de linguagem dele. Eu falo A, o outro entende C, eu reajo como é, e aí a gente vai para o alfabeto inteiro, só que ninguém se entende, né? E quando a gente pensa nas questões de comunicação, eu preciso trazer um outro conhecimento. Gente, se eu estiver falando rápido, me avisa, porque eu vou crescendo no negócio. Mas eu vou trazendo balõezinhos para a gente poder juntar tudo no final, tá? Trouxe as considerações de como eram os relacionamentos na antiguidade, como a mulher era preparada para isso, todo o ganho que a mulher teve de liberdade, de independência, de financeiro, de possibilidade de carreira, mas que o amor continua sendo um lugar secundário para gente e que, na verdade, nós, como essência, somos seres relacionais. Deus nos amou primeiro, nos fez ali imagem e semelhança e nos coloca no rolê para amar como o maior desafio das nossas almas. O relacionamento, a convivência constante, a permissão para compartilhar, para trocar de igual, é o nosso maior desafio como ser humano e a gente vai banindo o amor em prol de outras coisas. É por isso que a gente está aqui, tá? Que bom, Bruninha, que bom que está fazendo sentido, amor. Então, a gente falar sobre tudo isso e agora criar mais um balãozinho, que é uma perspectiva junguiana, que é psicanalítica. Ela fala o seguinte pra gente. Quando nós, como alma, escolhemos encarnar num gênero, escolhi encarnar mulher, eu vou negar o meu masculino. Ele vira uma sombra. Sombra é só aquilo que está reprimido dentro da gente, tá? Todo lado, escolhi encarnar como homem, eu vou negar o meu feminino, ele vira uma sombra. No momento em que eu estou sendo pressionada, no momento em que eu estou fora da casinha, vamos colocar assim, nós mulheres vamos para a sombra do masculino, que é o quê? Descontrole da fúria. Quando o homem está no momento sombrio dele, ele vai para o feminino sombra, que se aquieta. Lembra das repressões da mulher condicionada? Vai para as repressões, ele se cala. Quantas vezes nos nossos relacionamentos, independente de gênero, homem e mulher, estou falando de energia masculina e feminina, nós com os nossos parceiros ou parceiras estivemos ali e, de repente, eu vou cobrar alguma coisa. Outra coisinha importante falar, o homem busca por aprovação. O homem busca por... Tem uma palavra, quando você precisa elogiar, ele busca por reconhecimento. E a mulher, ela busca por segurança. E isso está nos nossos tipos antigos, nossos arquétipos. Lá os talopecos, nossos ancestrais, nossos antepassados, viviam já nessa busca psíquica, né? O homem está em busca de aprovação, reconhecimento, e a mulher em busca de segurança. No momento que eu não estou tendo isso, eu vou para o meu lado sombrio. Aí a mulher vai para a fúria. Quantas vezes você já viu a mulher gritando, falando, esperneando, xingando o cara, e o cara tá quietinho, não te responde uma vírgula, o que te desperta ainda mais fúria. Você percebe como esses comportamentos arquetípicos influenciam, em que a comunicação, que é o que eu trouxe lá da quebra da unidade de linguagem da Torre de Babel, funciona também nas nossas relações. Você quer acabar com o dia de um casal, você planta uma intriga em que os dois não estão falando a mesma língua. Acabou o dia deles, é muito realidade, e trazer isso para a consciência te permite testar isso nas suas relações, não só amorosas, também com seus amigos, também com seus pares no trabalho, também com as pessoas com quem você trabalha ou presta um serviço para você, com qualquer nível de relacionamento, tá?
Então, processos sabotadores, comportamentos espelho, arquétipos junguianos de feminino e masculino sombra, que a gente vai para nossa polaridade invertida. Heloísa, meu amor, vai ficar gravada. Te agradeço demais por você ter participado. Depois você volta aqui se estiver interessante para você e espero que seja muita contribuição, tá? Muito obrigada. Então, quando a gente fala, por exemplo, da inteligência sistêmica, a inteligência sistêmica ela traz uma outra perspectiva. Belzinha, seja bem-vinda, amor. Ela fala pra gente, Marcelo, seja bem-vindo. Ela fala pra gente que homem e mulher são necessários um pro outro, energia masculina e feminina são necessárias e que os dois são iguais. A gente está falando de uma medicina da ordem. Oi, meu mano amado. A gente está falando de uma medicina de ordem, né? Dentro das constelações da inteligência sistêmica. Quem veio antes? Pais, avós, bisavós são grandes. Quem veio depois, nossos filhos, netos, são pequenos para nós, assim como nós somos pequenos para os nossos, né? Quando a gente fala de irmãos, de amigos e de companheiras, nós somos iguais. Esse é o nosso lugar na vida. Porque só nesse lugar de igual a gente consegue compartilhar de igual, que é a segunda medicina, que é o equilíbrio nas trocas. Se eu pego, por exemplo, um homem que é menor do que eu, que é aquele filhinho da mamãe, e ele me coloca nesse lugar materno, a sexualidade vai pagar esse preço. O controle vai pagar esse preço. A insegurança vai pagar esse preço. E já, como não estamos no equilíbrio na troca, você vai ver a fúria do masculino atuando na energia da mulher e a passividade do feminino atuando na energia do homem, porque ele vai ser cobrado como a mãe cobrava. E aí, como é que eu vou ter libido para uma mulher que está no lugar da minha mãe? Oi, Karine, seja bem-vinda, amor. Gente, tá complexo demais. Eu tô trazendo um monte de prerrogativas, abrindo vários balãozinhos pra gente poder entender que isso tudo que a gente não pensa e nem tinha consciência sobre impacta na nossa qualidade relacional, porque comportamento sabota relacionamento, tá? Então, a gente pensar sobre... Trouxe o exemplo da vitimização e trouxe um exemplo de humilhação, né? Imagina que eu chego num rolê relacional com essas dores de vitimização como uma estratégia. Quando eu vitimizava, quando eu fingia estar doentinha, quando eu fingia não dar conta, papai e mamãe vinham ali e supriam as minhas necessidades. Vocês acham que num lugar de igual, por essa ótica epistêmica, meu companheiro, minha companheira vai saber lidar com o meu drama? E se eu parar para considerar que existem pelo menos 9 sabotadores e pelo menos 5 dores existenciais que dão origem aos 9 sabotadores e que eles não se excluem, não é porque tem uma vítima que um controlador saiu. Não é porque tem um perfeccionista que um hipervigilante que enxerga uma ameaça em tudo saiu, né? Quando eu falo que os dois são iguais numa relação, eu estou falando que os dois eles podem ter comportamentos, habilidades, qualificações e emoções que sejam diferentes, mas elas precisam ser complementares. E aí dá para abrir um outro balãozinho, que uma coisa que pode trazer muitos danos para uma relação é você escolher alguém que seja muito diferente de você. Vamos pensar, por exemplo, tem uma pessoa que tem um perfil super atlético, aquela pessoa que adora fazer atividade física, que adora fazer uma trilha, que sai para remar, que sai para correr, que sai para lutar, que está ali sempre fazendo um monte de coisa, e você não tem esse gatilho. Você está ali mais numa inércia, só mais do que o ninho, só mais do que o quê. Essa relação tende a dar certo no longo prazo com interesses tão diferentes? Você pode ter uma pessoa que tem um perfil mais gastador e uma pessoa que tem um perfil mais controlado. São desafios complementares. Se eu estiver aberta, disponível e disposta a olhar para aquilo que me falta
e a partilhar daquilo que sobra. Porque se eu ficar na defensiva, porque já sofri humilhação lá atrás, eu nunca vou deixar ninguém entrar com nada que me some. E aí vem os conflitos. Aí eu vou partir para cima dele na fúria, ele vai se fechar e vai levar isso para fora, porque as polaridades vão estar invertidas, né? E aí a gente para também para pensar que quando a gente vai, por exemplo, comprar um apartamento, alugar um apartamento que seja, a gente olha se tem sol da manhã, se é claro, quando chove, onde bate o lado da chuva, se é confortável de um lado, se é confortável do outro, se tem segurança, o que tem no prédio, quais são todos. A gente olha para um monte de critério, né? Quando você vai comprar um carro, a mesma coisa. Outro dia eu estava falando aqui com Bruninha. Vai pegar a moto, dá uma olhada no IPVA, dá uma olhada no prêmio do seguro, vê se a moto está sendo muito roubada, vê se tem peça fácil de reposição, dá uma olhada nas concorrentes, vê se tem alguma com preço, que seja assim, dá uma olhada nos sites de reclamação, né? Porque a gente coloca um monte de critério para fazer uma seleção para um investimento. E eu estou falando isso em níveis financeiros e em níveis de conforto. Mas aí chega o momento da gente escolher uma relação. E aí os critérios da relação vão todos por água abaixo, porque a gente volta para o padrão arquetípico da Disney, em que a gente não precisa nem saber o nome do príncipe e a gente vai ser feliz para sempre. E aí a gente não para analisar, e eu costumo brincar que se você não investe, meu amor, num processo de recrutamento e seleção bem apurado, e não é que você esteja num lugar de perfeição fazendo checklist com o outro, é só aquilo que faz sentido para você. Quais são os defeitos que você tolera de boa, que não vai fazer diferença nenhuma para você? Quais são aqueles que vão ser insuportáveis? Quais são as coisas que vão te fazer crescer como pessoa? Quais são os comportamentos que vai dar tudo certo? Qual a origem de família? Não é para olhar brasão de família não, mas para você olhar, de repente tem gente que é extremamente entusiasta, que vive em contato com a família o tempo todo, e você é aquela pessoinha, oi Luiz, seja bem-vindo, querido. E de repente você é aquela pessoa que é mais introspectiva, e ter aquele monte de gente familiar em casa vai te enlouquecer. Você precisa parar e olhar para vários aspectos, mas aí tu não investe no recrutamento e seleção e vai ter que investir um rolê gigante de treinamento numa época de relações descartáveis, em que a galera não está disposta a consertar mais nada. Quebrou um negócio, joga fora, é mais fácil trocar, comprar novo do que consertar, né? Do que investir em conserto. Ou então vocês vão viver naquela quebra de braço, num relacionamento extremamente tóxico, porque você não parou para analisar comportamentos. Pessoas são muito testadas quando a gente está em crise, né? Quando tá tudo bem, tá tudo ótimo. Sou linda, sou maravilhosa, sou fofa, um doce, princesa. Quando o bicho está pegando, quem é você? Você é que chega junto, você é que corre, você é que reage loucamente, sai direto pro capes, blusinho, ó, eu danço. O que acontece no momento que você está em crise? E às vezes relacionamentos são testados ao longo do tempo e a gente está lá na configuração Walt Disney achando que o príncipe não precisa saber nem o nome, que ele já chegou aqui falando tudo que eu queria ouvir. Eu danço, é maravilhoso, né? Eu danço com a blusinha do Capes, é isso. Então, assim, a gente precisa parar para observar quem é a gente no rolê. Lembra que o princípio desse papo trouxe o lance do comportamento como espelhamento. Eu tenho uma dor aqui dentro que vai atrair pessoas que vão me ajudar a curar essa dor. Se eu não tiver amorosidade, se eu não tiver comunicação, se eu não me conhecer, aonde é que eu vou parar nessa relação? Essa relação vai se consolidar ou vai existir? Eu estou fundamentando as minhas escolhas em ilusões. Ah, chegou uma pessoa que tem ali o meu checklist principal
Gata, gostosa, gato, gostoso, saudável, nananã, me trata relativamente bem. Uma vez ou outra ele dá uma explodida, mas o outro tá se relacionando no início, agora a pessoa já dá uma explodida. Como é que isso vai ser no dia a dia, na convivência? A convivência ela é o nosso maior desafio. E aí, assim, se você não sabe quem você é no rolê, se você não sabe o que te tira do sério, se você não consegue sequer expressar o que você quer numa relação, o princípio lá da unidade de linguagem da Torre de Babel, como é que você vai levar uma relação adiante? Você vai viver na tua sombra, você vai viver reativa, né? Vai viver num modo sobrevivência, em vez de viver num modo de desfrute. A relação ela já tem os seus desafios por si só. Se eu não tenho o mínimo de autoconsciência sobre o que desperta determinados comportamentos meus, como é que eu vou conseguir lidar com o outro que é um espelho e que vem para me catucar? Tudo que eu ainda preciso resolver vem através de um relacionamento. Então, se eu não tiver o mínimo de conhecimento sobre quem eu sou, sobre o que eu quero, sobre como eu reajo, como eu aprendi sobre amor, o que vai acontecer nessa relação? Será que você está preparada para se relacionar? Será que o que você teve até agora foi um relacionamento? Quando você para analisar os relacionamentos que você já teve ou o relacionamento que você está vivendo hoje, a partir dessas prerrogativas, você está indo no bom caminho? E ainda tem aquelas pessoas que têm aulas e aulas, né, Lili? E ainda tem aquelas pessoas que vivem numa relação extremamente frustrada. Tudo está ligado à nossa autoestima, tudo está ligado ao nosso autoconhecimento, né? Não tem nada que esteja acontecendo fora que não esteja acontecendo dentro. É um princípio, uma lei hermética, uma lei que rege a vida, né? O que está dentro é igual ao que está fora, o que está em cima é igual ao que está embaixo, né? Isso é bíblico, isso tem nas leis herméticas, você encontra em diversas filosofias e literaturas dentro daquilo que você acreditar. Não tem nada que esteja acontecendo fora que não esteja acontecendo dentro. Aí você pega pessoas, um comportamento que é muito sabotador nos relacionamentos, eu quero que alguma coisa aconteça, eu quero que, sei lá, meu companheiro, minha companheira faça alguma coisa. Aí eu vou e plasmo com o poder da mente, porque eu não estou me comunicando, eu não estou falando o que eu quero, né? Eu queria um chá de canela com cravo e gengibre, e será que você pode preparar para mim? Não. Eu chego em casa e falo, eu queria tanto que ele fizesse para mim um chá de canela com gengibre e cravo, e ele tá sentado assistindo futebol, porque hoje tá rolando, sei lá, um jogo do Fluminense por aqui, que eu tô ouvindo a galera gritando. E aí eu começo a observar o comportamento dele, e dentro da minha expectativa, que eu criei sozinha, que eu não verbalizei, eu tô esperando que ele faça. Aí daqui a pouco, eu dou uma estourada com alguma coisa que não tem motivo nenhum de ser. Ou que não tem nada a ver com o rolê do que está acontecendo. Eu encontro um problema, sei lá, deixou essa chave de fenda no meu copo de caneta, que eu mesmo que deixei, mas tá aqui como exemplo. E aí eu vou lá querendo matar ele com a chave de fenda. Tudo isso porque eu criei uma expectativa na minha cabeça que eu não comuniquei, atribuí essa expectativa a uma atitude dele para que ele me surpreenda. Ele não sabe que eu tô pirando a cada instante que ele não está fazendo, e eu já fui lá arrumar um tumulto com um motivo que não tinha nada a ver, porque eu continuo não dizendo que tudo que eu queria era um chá, né? Tô dando um exemplo tosco, mas a quantidade de pessoas que chegam aqui, eu falo, tá, gente que eu atendo a uma data, que chega aqui e fala assim, mas meu casamento acabou. Mas acabou por quê, gente? Não, acabou meu casamento. Me fala o que está acontecendo. Não é possível, não consegue saber nada do que eu quero, me conhece há séculos e não faz nada.
daquilo que eu preciso, não aguento mais, não tem tempo para mim. Então, tá bom, e você fez algum convite, e você deixou a sua agenda exposta para perceber quais são os momentos em que vocês podem estar juntos. Ah, não, o tempo que eu tenho é entre tal hora, e nessa hora ele está jogando futebol. Mas e a conversa sobre isso, né? Tipo, como é que a gente pode reagendar? De repente a gente pode mexer um pouquinho na agenda, pode criar algum outro espaço. Eu sei que a vida está corrida aberta, mas relacionar é uma escolha. E às vezes a gente está projetando que o outro adivinha aquilo que a gente está querendo e a gente se frustrando porque a gente não está querendo abrir espaço dentro da nossa vida para que aquilo aconteça ou sequer manifestando. Se eu chegasse em casa podre e falasse, amor, você tá assistindo futebol, quando, no intervalo tu pode preparar um chazinho pra mim? Talvez acontecesse com mais facilidade do que o bichinho pegar a bola de cristal e ir lá adivinhar que ela tá querendo um chá de canela, de cravo, tal hora, tá querendo uma massagem no pé. Então, você vê que tem inúmeros comportamentos, inúmeros exemplos comportamentais de coisas que uma comunicação podia resolver, uma intenção declarada poderia resolver. E tem aquelas pessoas que também já estão, né, cansadas de falar sobre coisas que não acontecem. Eu queria que ele trocasse a lâmpada, eu queria que ele consertasse não sei o quê, e tudo bem, isso é uma energia do masculino. Se ele não puder fazer, que ele pague alguém para fazer. Se ele não quiser fazer, que ele pague alguém para resolver isso, para poder deixar o ambiente ali acolhedor, né? Ok, numa divisão de tarefas, numa divisão de cuidados. Mas às vezes a gente fica esperando de alguém que não tem para dar. Você está esperando que a pessoa tenha iniciativa, ou que ela tenha esse cuidado, ou que ela tenha esse mesmo incômodo. E se você já falou inúmeras vezes, talvez já esteja claro que ela não tem e que ela não vai ter. Voltamos para o processo de recrutamento e seleção, né? Eu espero de alguém algo que de repente nunca fez diferença para ela, na casa dela, na família dela, sempre teve quem fizesse, ou está num lugar de menor do que você, esperando que você faça tudo porque você está na frente de outras coisas. E talvez desse mato não vá sair coelho. E a gente fica ali ainda esperando que isso aconteça e se frustrando. E talvez essa pessoa não vá fazer isso, mas ela vai fazer inúmeras outras coisas que te preenchem. Pode ser que você vai ter que lidar com um eletricista, que você vai ter que lidar com um pedreiro, com um faz-tudo, mas ele faz outras inúmeras coisas que te preenchem de um outro lugar. Então, do que eu estou disposta a abrir mão, né? Porque amar não é só ceder, mas também é ceder. Também é compreender que o outro tem ou não tem, se eu estou disposta a continuar nessa energia ou não. Tem coisas que valem a pena a gente investir. E tem coisas que não valem a pena a gente investir. Qual o termômetro disso? É o teu limite. Só que se você não sabe qual é o teu limite, qual é o teu termômetro de satisfação, como é que você vai tomar alguma atitude em relação a isso? E a gente investe tanta coisa, em tanta coisa externa, e não para se olhar, para se observar, para se ouvir, para se perceber. E às vezes sozinho a gente realmente não vai conseguir. Está fazendo, gente, sentido para vocês? Comenta aqui para mim se isso está fazendo sentido, se esses comportamentos vocês enxergam como sabotadores, se vocês discordam. Tudo é possível, gente. Tudo é possível. O que mais é possível aqui? Então, assim, uma das grandes soluções pra gente, né, em termos de comportamento sabotador, é você perceber quais são os seus. Saber que tudo que está fora é um espelho do que está acontecendo dentro, né? Então, assim, invistam, né, em terapia, vai olhar dentro de um campo sistêmico o que está oculto, qual é a dinâmica que está oculta, comportamento de quem vocês estão reproduzindo. Você viu que tem arquétipos, tem modelos do inconsciente coletivo, tem comportamentos que são de neurônios de espelho de tudo aquilo que você viu acontecer.
Eu tenho a Fórmula to Love, que é um produto 100% digital, que a gente está trabalhando todos esses aspectos e muito mais. Tem um dos módulos, são 23 aulas, aulas curtinhas, com dinâmicas que você pode fazer, para você ir tomando consciência e ir mexendo em todos esses aspectos para, de fato, transformar. Quem não gosta do produto digital, tem mentoria, tem mesa radiônica, tem constelação. Gente, se você não acredita em nada disso, vai para a psicoterapia tradicional para você se observar de um outro lugar, para você ouvir uma outra perspectiva. Amigos são maravilhosos, são colinho, são encontros deliciosos, são pessoas para a gente trocar, para a gente divertir, para a gente desfrutar da vida. Mas amigo não é pra gente estar jogando toda essa bagagem, não. E às vezes o amigo só vai dizer aquilo que a gente está precisando ouvir como colo. Mas não vai ajudar a gente a enxergar um padrão que está sabotando, mais do que colaborando, se é essa a tua escolha de permanecer nesse relacionamento ou de construir um relacionamento saudável. Eu espero realmente que isso faça sentido para vocês. Tem muito mais para falar, né, sobre comportamentos de ansiedade, tem pelo menos 9 sabotadores, 5 dores existenciais, que a gente pode trazer um monte de exemplos de comportamentos que sabotam os relacionamentos em todas as esferas, né? Às vezes a gente não está aberto a uma crítica porque a gente tem ali uma dor de humilhação, às vezes a gente está ali testando o amor do outro, criando um monte de caos, porque está mandando o outro embora antes que a nossa dor de abandono fale mais alto, né? Antes que a gente seja mandado embora, ou antes que uma dor de rejeição, né? Antes de você ser rejeitado, você vai lá e rejeita, você está sempre testando o amor do outro, levando o outro no limite. Um excesso de controle, insegurança, ciúmes, tem um monte de coisa para falar. Eu acho que a gente continua nesse mesmo tema na semana que vem, se quiser sentido para vocês. Vou abrir uma caixinha de perguntas aqui. E quero ouvir de vocês como isso tem sido contribuição. Eu espero que tenha trazido muita clareza, muita consciência. Mandem direct, estou por aqui, estou no WhatsApp também. Amo vocês. Muita gratidão a quem passou por aqui, a quem esteve por aqui acompanhando até o final e quem vai assistir depois. Eu espero sempre ter sido muita contribuição para vocês. Tá bom? É tempo de amar, relacionamentos curados começam em você e até semana que vem, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus.